Prezados irmãos, prezadas irmãs, que Deus nos salve no amor e na luz. De acordo com os postulados espíritas, a criatura encarnada está constituída pelo espírito, pelo perispírito e pela matéria. Isto está lá, inserido, logo na parte inicial de O Livro dos Espíritos. É uma postura, uma posição assumida pelo codificador. A partir daquele momento, está lançada a diferenciação entre o entendimento que se possa ter da criatura encarnada como sendo simplesmente um arranjo de músculos, ossos, etc., e alguma coisa mais complexa a fazer parte do agregado humano, alguma coisa transcendental, alguma coisa em que, além da matéria, existem organismos energéticos e uma essência a comandar todas as nossas atividades aqui, a res do chão. Mas o que é o espírito? O espírito, esse desconhecido, de acordo com a doutrina espírita, nada mais é o espírito do que a essência, a presença da divindade em nosso ser. A presença da divindade em nosso ser. O espírito é aquela parte imortal da complexidade humana. O espírito preexiste ao berço e sobrevive ao túmulo. Portanto, é o espírito que cumpre toda uma trajetória evolutiva através dos evos em busca da tão sonhada perfeição. O espírito é a sede da inteligência, é a sede do pensamento e da vontade. Então, do espírito parte, na verdade, as energias diretoras da vida. Só que tem um detalhe. Estas energias sutilíssimas não poderiam partir do espírito e atingir a zona consciencial do campo físico se não houvesse uma espécie de elemento intermediário, de corpo energético a servir de verdadeiro anteparo, para que as energias sutis da alma pudessem ser absorvidas por este anteparo, sofrer um processo todo especial de metabolismo, de tal forma que as energias, apresentando um certo aspecto de degradação, pudessem atingir o nosso corpo físico, nos permitindo a vida de relação, nos permitindo, então, todas as atividades relativas à nossa consciência de superfície aqui no universo matemático. Portanto, esta essência, ela possui dois revestimentos. Este acompanha o espírito após a desencarnação. Este é muito transitório. É isto que aqui está, que se forma no momento da concepção e que encerra as suas atividades no momento em que expira, em que desencarna. Muito bem. Essas energias diretoras, como nós falamos, elas se devem a determinados predicados da alma. Não é no cérebro que nasce o pensamento.
Isso fica bem claro de acordo com a proposta espírita. Não é a atividade neurocerebral, a atividade dos neuropeptídeos, dos neurotransmissores, que vai provocar todas as manifestações racionais, as manifestações do sentimento mais elevado, das nossas reações emocionais, não é no cérebro. Estas energias diretoras partem daqui. E elas se manifestam graças a 3 aspectos que nós vamos aqui considerar como predicados da alma. Quais são esses predicados? A inteligência, o pensamento e a vontade. Então é atributo do espírito. A inteligência, o pensamento e a vontade. Muito bem. De acordo com o grande psiquista, estudioso da alma humana, o professor, o Dr. Gustav Gelley, o pensamento é dotado de uma força plástica e organizadora. Os senhores sabem que há um consenso aqui entre nós. Hoje as pessoas dizem, o pensamento é força criadora, o pensamento cria. Hoje há um aspecto da medicina, aquela que reúne detalhes voltados para a religião, que fala a respeito do pensamento bem direcionado no sentido de patrocinar a rigidez, a busca da saúde, patrocinar a cura, especialmente de determinadas enfermidades mais complexas. Hoje já existem grupos de médicos, psicólogos, pesquisadores em grandes universidades americanas que procuram observar o efeito desta força plástica, que é exatamente patrocinada pelo pensamento humano. O pensamento cria muito mais do que se possa imaginar. Nós vivemos aqui, de uma certa forma, envolvidos com as nossas tarefas do dia a dia, com os nossos compromissos terrenos, e descuramos de estudos, de pesquisas, de reflexões a respeito da natureza íntima do ser encarnado. Então vamos nos fixarmos aqui nessa questão do pensamento como força plástica e organizadora, capaz de atuar sobre a matéria. Uma matéria talvez mais quintessenciada, uma matéria que se encontra na próxima dimensão, uma matéria que nós chamamos de astral ou espiritual. O pensamento como força organizadora no campo astral, ele é de uma utilidade que os senhores não podem imaginar. É de utilidade, mas se o pensamento for mal aplicado, ele pode gerar consequências bastante agravadas, como nós veremos mais adiante. O pensamento ele não vem só, ele parte do espírito, ele se estrutura no campo mental, nasce a ideação, tangencia o perispírito, porque ele tem que sofrer um processo de degradação energética para atingir o nosso encéfalo e atuar ao nível da zona consciencial de superfície, que é este momento que nós aqui estamos na condição de encarnados. O pensamento, ele possui qualidade. E qualidade relacionada com o nosso estado de alma, com a nossa emoção, com o nosso sentimento. Então ele vem sempre qualificado, desta ou daquela forma,
de maneira que podem se manifestar no nosso universo tridimensional em nosso benefício ou não, dependendo exatamente desta qualidade que o acompanha. Nós diríamos que existem, naturalmente, vários tipos de pensamentos. Pensamentos organizadores, construtivos, pensamentos de amor, pensamentos de compaixão, pensamentos harmônicos, pensamentos equilibrados. Da mesma maneira que o pensamento pode ser desorganizado, perturbado, de maneira que a própria criatura venha a se ressentir. Quando nós vibramos numa tônica mental mais elevada, quando nós sintonizamos com as altas esferas, por meio de um pensamento harmônico, equilibrado, naturalmente nós estamos colhendo uma série de benefícios. Benefícios particulares, pessoais, benefícios para a nossa saúde, benefício para aqueles que nos rodeiam, porque existe uma característica interessante, é que o pensamento, ele pode ser intercambiado. Nessa condição de força plástica organizadora, ele pode ser intercambiado com os semelhantes. Assim como pode também haver uma troca de pensamentos com os espíritos desencarnados. Ele serve como uma espécie de elemento de ligação. O pensamento, então, ele tem as suas funções específicas, mas nós devemos estar atentos, vigilantes, para que com o passar dos tempos aqui no planeta, nós alcancemos um certo grau de maturidade do próprio senso moral. Grau de maturidade que só pode ser atingido depois de uma certa idade, de uma certa vivência, de uma certa experiência. E vamos, então, corrigindo os nossos defeitos do início da existência terrena, para não falarmos nos problemas que nós estamos trazendo do pretérito. Mas vamos tentando corrigir, e a própria experiência de vida, e aí nós incluímos as decepções, os desafios do dia a dia, os problemas, os sofrimentos, as desilusões, tudo aquilo que serve para nos engrandecer na intimidade. Nós vamos colhendo todas essas experiências para que, a partir de um determinado momento, nós possamos elaborar pensamentos dotados única e exclusivamente de qualidades positivas. Então, nós vamos nos beneficiar. Nós vamos realmente partir em busca daquele estado de saúde integral, como fala a nossa benfeitora Joana de Ângeles, através da mediunidade do Divaldo, quando ela informa-nos que a saúde integral nada mais é do que o resultado de uma consciência sem culpa, mas a consciência tem relação com o pensamento. Nenhuma atitude se concretiza se antes nós não passarmos pelo processo de idealização, de concretização do pensamento. Então, a saúde integral é o resultado de uma consciência sem culpa, o resultado de um coração dulcificado, que é exatamente aquele esforço que todos nós vamos aprendendo a desempenhar nas várias reencarnações, no sentido de substituir os maus pendores, as imperfeições, por manifestações que realmente servem para nos engrandecer a alma,
para nos ligar cada vez de uma forma mais aproximada à divindade. As imperfeições, aos poucos, vão sendo substituídas pelas virtudes. É isso que é o objetivo de cada encarnação. É substituirmos as imperfeições pelas virtudes e podermos ser úteis aos nossos semelhantes, a nós próprios, através de um comportamento mais condizente com os ensinamentos evangélicos de Jesus. Pois bem, quando nós pensamos de uma forma organizada e elevada, nós nos aproximamos dos bons espíritos. É interessante, semelhante atrai semelhante. Então, se eu penso de uma forma elevada, se o meu pensamento ele é emitido no sentido da paz universal, do bem-estar daqueles que convivem conosco, se é um pensamento no sentido de solicitar da divindade a sua intercessão em prol de um companheiro que enfrenta uma certa dificuldade ou uma doença mais grave, é claro que eu estou vibrando num padrão mais elevado. E isso abre as portas do mundo espiritual para que eu seja visitado pelos bons espíritos, pelos mentores, por aqueles que nos querem bem, por aqueles que atendem aos nossos pedidos, porque eles vão encontrar ressonância por parte de meus pensamentos positivos. Vejam bem, quando os senhores aqui chegaram, escutaram uma página que foi lida, uma página evangélica, lida pelo nosso companheiro. Foi um momento em que cada um de nós passou por um processo de transformação. A maioria aqui desfocou os problemas do dia a dia, certas viciações mentais, certos pensamentos repetitivos, de forma que puderam acompanhar a leitura do nosso companheiro de uma forma elevada, de uma forma em que manifesta-se ou manifestou-se uma sintonia mais íntima com essa equipe de espíritos bondosos que aqui se encontram. Isso tem uma importância muito grande. Depois, a nossa irmã fez uma prece. Quando nos ligamos a ela através das correntes de pensamento coletivo, quando nos ligamos ao pensamento dela no decorrer da prece, o nosso padrão vibratório aumentou mais ainda. E nós, por alguns momentos, é interessante, passamos por um processo de reprogramação mental, sem que ninguém percebesse, mas bastante útil para a criatura. Porque essa reprogramação mental positiva, que se dá em virtude da elevação do padrão vibratório da mente, age de forma a permitir o desligamento com as entidades perturbadoras, sofredoras, que porventura vieram nos acompanhando e adentraram este recinto ao nosso lado. Quando acontece esse desligamento espontâneo pela modificação do nosso padrão vibratório para melhor, os espíritos terapeutas se aproximam e fazem o recolhimento desses irmãozinhos carentes e necessitados. Mas vejam, senhores, que, infelizmente, as criaturas não estão atentas para esta questão do pensamento elevado, do pensamento digno.
do pensamento construtivo. E também não é de se estranhar, não. Afinal de contas, é um planeta de provações e de expiações que abriga criaturas ainda pouco desenvolvidas do ponto de vista espiritual. Espíritos imperfeitos, é natural. Então, o que acontece é que nós pensamos de forma perniciosa. Alimentamos certos pensamentos mais compatíveis, talvez, em alguns casos, com o próprio aspecto evolutivo do indivíduo. Há criaturas menos evoluídas. Evoluídas, os senhores sabem disso, as senhoras sabem. Existem companheiros recalcitrantes, rebeldes ao chamamento evangélico, totalmente infensos a qualquer tipo de manifestação de religiosidade. São criaturas voltadas única e exclusivamente para os prazeres da matéria, para os prazeres imediatos. É aí que nós começamos, então, a entender que podemos cair nesse campo da viciação mental. E a viciação mental é uma manifestação bastante complexa. O vício, de uma maneira em geral, os senhores sabem, ele é sempre prejudicial e desgastante. O vício é um hábito que se repete, e que se repete de forma inadequada. É um vício, é um hábito que se repete, trazendo prejuízo para o próprio viciado e para a constelação familiar que o cerca, ou até mesmo colegas, companheiros de trabalho. Todo viciado é um enfermo da alma, carente, necessitado de um tratamento urgente. Nós aproveitamos esses instantes exatamente para nos situarmos, nós, cada um em particular, diante dessa realidade. Como está funcionando a minha mente? Que tipo de pensamentos eu tenho emitido? Quais as ideações que eu crio no campo mental? Quais as ideoplastias que eu projeto? Isso é uma questão de vigilância espiritual. E acontece com todo aquele que teve a iniciação religiosa que permite elaborar esse tipo de comportamento. Quando você atinge esse nível de discernimento, é sinal de que um pequeno passo foi dado no sentido do progresso. Como estão os meus pensamentos? Pensamentos viciados? O vício, ele engloba o álcool, ele engloba o fumo, ele engloba a maconha, as substâncias psicotrópicas das quais nos tornamos dependentes, às vezes sob orientação médica, ou quase sempre sob orientação médica, especialmente quando se trata de medicamento controlado. Nós nos viciamos em outros tipos de drogas mais pesadas. São tantos os dramas que por aí existem, e nós tomamos ciência dos acontecimentos pela mídia. E lamentamos profundamente quando percebemos que crianças, jovenzinhos, já estão envolvidos com as viciações perniciosas, extremamente perniciosas, prejudiciais ao espírito desde cedo. Quanta necessidade, hein, no nosso planeta de informação, de educação e de auxílio. Mas, se nós contamos aqui e ali um indivíduo dependente do álcool, da cocaína, do LSD, nós vamos entender que a viciação mental, ela é quase que generalizada, porque quem não é capaz de identificar no seu íntimo
um determinado tipo de viciação mental? Quem já se liberou totalmente das manifestações egoísticas, ambiciosas? Quem já está totalmente liberado da vaidade? Quem? Então nós verificamos que os vícios mentais, eles são muito mais generalizados do que se pensa. E cada um de nós tem que fazer um certo esforço, um esforço de autorreflexão para identificar os mais comuns em nós e que podem ser trabalhados a partir de agora. Ora, a maledicência. A maledicência é um vício mental tão comum, tão generalizado, como certas criaturas se comprazem, porque o vício traz uma espécie de falso prazer. Sempre traz uma sensação falsa de prazer. Em alguns espíritos muito atrasados, de verdadeiro êxtase, quando eles se comprazem na prática daquela viciação. A maledicência, falar mal, criticar um companheiro pelas costas, fazer fofoca. A fofoca é uma viciação mental extremamente complexa e que precisa ser devidamente dominada, desde que o indivíduo se sinta estimulado neste sentido. Nós aqui estamos conversando sobre esses assuntos. Pode ser que alguém saia daqui mais atento e mais reflexivo para a temática. Se nós não conversarmos sobre estes assuntos, que estão nos livros espíritas, não são de nossa cabeça, mas que nós lemos e aprendemos nas obras espíritas e que procuramos aqui compartilhar, discutir com os senhores, como atender ao chamamento para o bem? É preciso que no ambiente religioso alguém fale de uma forma objetiva sobre as necessidades da própria alma humana. Vocês querem ver uma coisa que se constitui numa viciação mental bastante ampla? É o medo. O medo. Quem nunca sentiu medo? Quem? Nós vivemos hoje em meio a uma civilização em pleno processo de transição, não é mesmo? Então convivemos com marginais, convivemos com assaltantes, com criaturas desonestas, desonestos engravatados. Convivemos com criaturas que, infelizmente, estão prontas para nos prejudicarem. E, de certa maneira, nós nos armamos. É uma atitude natural de defesa. Mas o medo, em algumas criaturas, dessas situações, medo desses eventos, ele se manifesta de uma forma bastante intensificada. O medo parece que é uma manifestação atávica do espírito, não é verdade? A gente vem carregando esta sensação através dos séculos. O medo parece que está inscrito em nosso inconsciente coletivo. Vamos dar um pulo lá no pretérito. Lembram-se daquela situação em que nós nos comportávamos como seres primitivos, totalmente distanciados da civilização, do progresso humano? Quando nós convivíamos com feras gigantescas, quando não sabíamos explicações a respeito dos fenômenos da natureza e temíamos as chuvas torrenciais, as tempestades, os trovões, os relâmpagos, e habitávamos o interior das cavernas escuras, dividindo espaço com animais peçonhentos, e aquele medo foi se estabelecendo em nossa alma. Hoje você pega uma criança e diz assim: meu filho, vai ali buscar para o vovô
ali aquele livro. Não vou, o quarto está escuro. Eu não vou. Por quê? Eu tenho medo, mas nunca. Ninguém falou no assunto, ninguém ensinou a ele a ter medo do escuro, mas é um processo instintivo. E esse medo do escuro nos acompanha. Se não tivermos o devido cuidado, a devida atenção, ele vai se ampliando e se convertendo em outras manifestações neuróticas. O medo cria uma espécie de corrente parasita mental. Ela é de ordem auto-obsessiva. Vocês sabem que o pensamento é energia. Tanto que existe o eletroencefalograma, que na medicina detecta as correntes provenientes da nossa atividade cerebral. Então, o cérebro, ele emite energia. Se você passa a alimentar um medo, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de ser assaltado, eu tenho medo de ser sequestrado, eu tenho medo de doença, eu tenho medo de câncer, eu tenho medo de ficar louco. E se isso se torna um hábito repetitivo, você está desenvolvendo um processo franco de neurose. E se ninguém chamar a atenção, ou se você próprio não se autodiagnosticar, não sentir a necessidade de modificar padrões de comportamento, você vai desenvolver certamente, com o passar dos tempos, um processo psicopatológico grave. Existem pessoas bastante impressionáveis. Eu me lembro quando eu era acadêmico, no 6º ano, frequentando a cadeira de cirurgia, certa feita, nós recebemos uma senhora. Ela desenvolveu um caroço aqui na região dorsal. Então, alguém chegado lá, o pessoal do hospital, disse: fulana, vamos lá na clínica cirúrgica para que eles possam examinar e ver o que é que se trata. Ela veio com muito boa vontade, foi examinada pelos nossos preceptores, e discutimos o assunto e chegamos à hipótese diagnóstica de que se tratava de um cisto sebáceo. Cisto sebáceo. Algo muito simples. Foi marcado o dia da cirurgia. Ela esteve presente, fizemos a infiltração, anestesia local. A incisão, o cisto pulou. Mas, aí vem o detalhe, para que os senhores vejam o que é a mente humana. Um companheiro, um sextoanista, inadvertidamente, fez o seguinte comentário com o professor: professor, vamos dissecar mais aqui esse aspecto, porque ele está mais enraizado. A paciente escutou. E essa palavra enraizado, na maneira dela imaginar, dela raciocinar, era um câncer. Ela disse: estou com um câncer. Então acabou a cirurgia, ela muito aflita, veio nos perguntar: é um câncer? Eu quero que vocês me digam a verdade, não mintam para mim. Eu estou com câncer? Eu disse: não, dona fulana, absolutamente. Mas ele disse que estava enraizado. Não. Nós vamos fazer aqui o exame, vamos mandar a peça para anatomopatologia, e lá a senhora vai ver, é um caso simples, a senhora está curada. Não, eu estou com câncer. E saiu do hospital com essa ideia. 1 mês, 2 meses depois, alguém nos avisou, disse: ela está completamente transtornada. Já perdeu vários quilos. Já foi afastada das atividades empregatícias pela psiquiatria. Ela criou uma neurose. Ela acha que está cancerosa. Mas traga essa senhora aqui de volta, e fizemos um esforço muito grande, mobilizamos os conhecidos, até que ela voltou. E nós dissemos: dona fulana está aqui, ó. Fomos buscar no laboratório. Era um cisto sebáceo, dona fulana. A senhora nunca teve câncer em sua vida. E a criatura batida ali, muito aflita, nos olhando com os olhos esbugalhados. Ah, mas não é câncer. Não, absolutamente. A senhora não retornou sequer para pegar o resultado dos exames.
Eu fiquei tão aflita. Então iniciou-se ali, naquele momento, uma tentativa de terapêutica psicológica, visando a reprogramação mental da nossa pacientezinha. E assim, como esta senhora apresentou esse tipo de neurose, outros fatos, imaginem, senhores, cada um tem um problema, cada um tem uma certa predisposição a desenvolver estas imperfeições que se manifestam de uma forma neurotizante. Há indivíduos fixados na sexualidade aberrante. A viciação mental, nesse tipo de problema, é uma das mais complexas. É o indivíduo voltado única e exclusivamente para a pornografia. Ele sente um prazer anormal. Sites pornográficos, sem saber que ele está desenvolvendo uma verdadeira e grave enfermidade da alma e que está abrindo os campos para que os obsessores, os vampiros, os aproveitadores dele se aproximem e por uma ação infeliz de agressão possam comprometer ainda mais o campo mental e destruir o chakra genésico do indivíduo. Certa vez, na reunião mediúnica da instituição que nós frequentávamos, um cidadão nos solicitou socorro. Não falou assim, francamente, de seus problemas, mas se disse muito afetado na área do sexo. Ele era tão jovem, já impotente, muito enfraquecido, muito exausto. Quando esteve presente na reunião, o companheiro espiritual, nosso mentor, se aproximou e disse: olha lá o chakra genésico dele. E eu nunca esqueci a expressão que o Dr. Marcos utilizou. Totalmente estraçalhado. Totalmente estraçalhado. Mas as forças sexuais da alma, elas têm uma capacidade de organização criadora. É a força mais potente que a nossa complexidade porta através do processo evolutivo. É a força sexual da alma. Ela é tão poderosa, que é capaz de materializar um espírito na intimidade da câmara uterina. Para que os senhores vejam a potencialidade das forças sexuais da alma. E nós temos que aprender a conviver com essa energia, a domá-la suficientemente para que todo esse potencial criativo seja empregado no sentido do bem, no sentido do engrandecimento da alma, em benefícios para os nossos semelhantes. Aqueles que abraçam a terapia bioenergética gostam de aplicar os passes. Se eles têm uma vida sexual equilibrada, estejam certos, meus amigos, de que as energias que fluirão através de suas mãos em benefício dos pacientes que aqui estão para receberem o benefício do passe magnético intensificado pelos nossos amigos espirituais, será de uma valia tremenda. Quantas enfermidades não são curadas com o passe magnético e a água fluidificada? Tudo isso exige de nós uma certa atenção. As viciações mentais aí estão como um desafio. Mas nós somos espíritas, nós temos conhecimento de causa, nós sabemos que urge o nosso processo evolutivo, sabemos que esta reencarnação é a mais importante da nossa trajetória evolutiva. É essa, não foi a anterior e nem será a próxima, é a de hoje. Os senhores que aqui estão, bafejados pela doutrina dos espíritos nos trazidas por Allan Kardec, são verdadeiros beneficiários de um tesouro, viu? É inquestionável. Vamos aproveitar bem, caríssimos companheiros, estes ensinamentos. Vamos aproveitar.
Aos mais idosos, não tanto quanto eu, que sou o mais velho aqui de todos presentes, um despertar. Aos mais jovens, uma sugestão. Estamos aqui para apontar dedinho acusador, nem para dar ordens. Uma sugestão. Vamos procurar melhorar o nosso padrão vibratório mental. A boa leitura. Por que ler obras que nos trazem a sensação de desgaste, de aperto do coração, que nos provocam jorros de adrenalina? Não é comum hoje essa frase? Eu gosto daquilo porque provoca adrenalina. E às vezes a criatura não sabe a bobagem que está proferindo. Vamos deixar a adrenalina quieta no cantinho dela e estimular as outras, né, endorfinas capazes de nos trazer aquela sensação de tranquilidade, de consciência tranquila, diante de um dever bem cumprido. Isso é tão simples, custa tão pouco de nossa parte. Basta um pouquinho de vigilância, basta um pouquinho de boa vontade. Tenhamos a certeza de que os amigos espirituais aqui que nos cercam estarão conosco, nos ajudando neste processo de busca de conhecimento e sabedoria. Muito bem, meus irmãos. Era esta a mensagem que nós trazemos hoje para compartilhar com os senhores. Lembrando o aniversário do nosso Wilpert Viana, de desencarnação, o aniversário. Aonde ele estiver, certamente ele vai estar hoje bastante feliz, vendo a casa pela qual ele tanto se empenhou, pela qual ele tanto labutou, funcionando plenamente, cumprindo a sua destinação evangélica. Um abraço para o nosso companheiro espiritual e da nossa parte, os parabéns, porque certamente ele está numa situação de maior esclarecimento e em condições de nos ajudar, de nos auxiliar no cumprimento da nossa tarefa, às vezes um pouquinho custosa, mas muito gratificante, porque a tarefa em prol do bem é a tarefa de auxílio pelos que necessitam. Deus nos abençoe. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos com seu manto sagrado e que nos sintamos cada vez mais aquecidos na chama viva do seu imenso amor. Muita paz.